Bom, vamos então começar este painel, primeiro painel da tarde. Temos comigo três ilustres oradores, a doutora Teresa Almeida, o professor Tiago Fonseca. Está aqui Tiago Fernandes, depois está Fonseca no programa, de facto eu estava a achar estranho o professor Tiago Fernandes aparecer como Tiago Fonseca. E o professor Rui Guerra da Fonseca, deve ser por isso que está esta gralha no programa. Já foi, eu vi só o papel. Seguindo, de certa forma, o acordo que estabelecemos entre nós para falar, e este meu papel, simultaneamente, de moderar este painel e também fazer uma pequena intervenção, não sei se a doutora Teresa Almeida iria passar a palavra à doutora Teresa Almeida, primeiras senhoras, no fundo, para nos falar um pouco sobre este tema de Trump à prova do impeachment e acima da lei. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e indo diretamente ao assunto, para que não se perca muito tempo e haja... Ainda temos 2 painéis, não é? Depois. É interessante que há não muito tempo, sempre se falou, quase desde que Trump foi eleito, sempre se falou na possibilidade do impeachment. No entanto, há não muito tempo, essa possibilidade começou, apesar de ter começado a ganhar forma, era vista como um eventual tiro no pé para os democratas, maioria no Congresso, designadamente para Nancy Pelosi, e hoje é possível verificar-se que, seja qual for o destino, e o destino, enfim, é mais ou menos certo, o chumbo em sede de Senado, mas seja qual for o destino, que existe um caso consistente, com um conjunto de prova relevante, que continua, aliás, a ser tornada pública, e também tornado público, por exemplo, o facto de um conflito que já estaria latente, expresso na fase do Congresso de pré-impeachment entre a Câmara, a Assembleia de Representantes e os serviços secretos americanos, designadamente o NSA, que não têm, que estarão a bloquear um conjunto importante de informação, mas existe, apesar dessas dificuldades, de facto um caso. Existe prova documental e prova pessoal, houve, a partir do momento em que o impeachment foi aprovado, houve parece-me, inteligente compasso de espera antes da remessa dos artigos para o Senado, que conseguiu dar tempo, por exemplo, a alguma divisão entre os republicanos no Senado quanto à existência ou não de produção de prova, de um esboço, ao menos, de julgamento no Senado, e também à publicação de uma decisão que me parece bastante importante, do Accountability Office, portanto, que será, enfim, é a Câmara de Auditores, o equivalente não jurisdicional ao Tribunal de Contas português, que decidiu, exatamente no fim da semana passada, que o ato da administração americana, o ato do Presidente, e já veremos porquê, de impedir, de bloquear a disponibilização dos fundos que o Congresso tinha atribuído à defesa militar da Ucrânia, tinha sido ilegal. Existe desde 1975, se não estou em erro, portanto, existe um Impoundment Control Act,
portanto, normas, um normativo que impede que o Presidente bloqueie fundos aprovados, a utilização, a disponibilização de fundos aprovados pelo Congresso. E estas normas surgiram na sequência de abuso, do impoundment desta atitude por parte, na altura, do Presidente Nixon, como uma forma de bloquear programas e políticas com as quais não concordava. E, nessa medida, a palavra final por esta lei, que está associada à lei do Orçamento de Estado, digamos, a palavra final cabe ao Congresso. O Presidente, se entender que já não se justifica a disponibilização e a utilização daqueles fundos, pode pedir, requerer ao Congresso que deixe de os considerar, que não sejam efetivamente utilizados. E se o Congresso e o Senado não responderem no prazo de 45 dias, eles têm que ser utilizados, portanto, não se forma de deferimento tácito, não há, a última palavra é mesmo uma palavra das câmaras e não do Presidente. Neste caso, ao bloquear, introduzindo no sistema fiscal, na administração fiscal, um político que passou a decidir sobre esta questão, sobre esta matéria da aplicação dos fundos do Congresso para a defesa militar da Ucrânia, substituindo-se aos normais funcionários da administração fiscal. Esta foi, e que efetivamente esse elemento político que foi tomando a decisão e bloqueando sucessivamente a utilização de qualquer tranche desses fundos, com a demissão, em consequência, dos funcionários, de 2 dos funcionários da administração fiscal. Este é o aspecto que é objeto desta decisão interessantíssima do Accountability Office, e que a considera, que a declara ilegal, declara esta decisão do Presidente, este impoundment do Presidente, ilegal. E este é um dos aspectos dos factos intimamente ligado à contrapartida que se pretendia, que era, se querem que o Presidente, se a Ucrânia quer que o Presidente disponibilize os fundos aprovados, ou que disponibilize de imediato os fundos aprovados, tal como é obrigatório, então há que cumprir com o que o Presidente quer, o Presidente americano, há que satisfazer o seu desejo de que seja aberta uma investigação à atuação na Ucrânia, à atuação empresarial na Ucrânia do filho de Biden, e que isso seja publicamente divulgado. Portanto, a questão simplesmente é esta, não é? Quer dizer, basicamente o que está em causa no impeachment é isto, e depois a consequente já ao início do processo de impeachment, obstrução que terá sido feita pelo Presidente, impedindo a atividade de investigação do Congresso, do Comitê Judiciário, impedindo que fossem entregues os documentos requeridos e que fosse permitido que determinados responsáveis da administração fossem ouvidas como testemunhas. Estes são, aquela que vos referi há pouco é a questão essencial e portanto, parece revelar por parte do Presidente um abuso da sua função, pondo em causa o juramento presidencial, um abuso da sua função, do seu poder presidencial, com vista a obter uma vantagem particular, o eliminar ou pôr em causa um concorrente nas eleições seguintes, e, por outro lado, a pressão, o bloqueio de informação ao Congresso na sua ação
soberana de investigação. A grande questão para a defesa republicana no Congresso não parece já ser tanto os factos e a existência ou não desta conduta do Presidente, destas condutas do Presidente. A questão que está a ser colocada é de saber se se trata de atos suscetíveis de serem objeto de impeachment. É sabido que, na tradição inglesa, também a Constituição americana tem uma fórmula muito genérica que permite o impeachment, forma que se refere a determinados crimes, a fórmula que se refere a crimes em especial, crimes particularmente graves, a traição, corrupção, etc. E depois generaliza para outros crimes graves e, enfim, exigindo-se, parece, da perspectiva, por exemplo, da defesa do Presidente, que tenha que haver uma atividade criminal ou muito próxima da atividade criminal, uma atividade que se possa caracterizar como criminal. O debate por parte, enfim, da acusação e de um número considerável e bem representativo, penso eu, da maioria da doutrina americana na matéria, tem sido a de que o sentido desse debate tem sido, ou a perspectiva, tem sido a de que um suficientemente grave ataque aos princípios, aos fundamentos da Constituição, aos fundamentos constitucionais do juramento presidencial, é suficiente e deve ser suficiente para para se verificarem os requisitos para o impeachment. Aquele que viola os seus deveres legais, retendo fundos aprovados pelo Legislativo e solicita à Ucrânia que investigue o filho de um adversário político e, em troca da libertação desses fundos, é, na perspectiva, parece-me que adequada, da acusação, suficiente este facto para ser um facto indictável, digamos. Esta perspectiva é uma perspectiva que encontra fundamento, apoio, conforto nas sucessivas leituras que os pais fundadores foram deixando sobre esta matéria e que também foram sendo construídas pelo Supremo Tribunal. Aliás, processos de impeachment há muitos, não é? Não são apenas os processos de impeachment do Presidente, há todos os anos processos de impeachment de altos oficiais, de juízes federais, etc. E, portanto, há a construção de uma ideia de mau uso das competências públicas, de uso abusivo das competências públicas, como um dos fundamentos de impeachment em geral e também para o Presidente. São atos que drasticamente são aptos a subverter a Constituição e que impliquem um abuso indesculpável da Presidência. Portanto, esta é uma das fórmulas que tem sido encontrada para descrever um ato suscetível de impeachment, dar origem a um processo de impeachment. Queria focar só dois ou três aspectos ainda que me parecem talvez interessantes para depois um eventual debate. Por um lado, o poder de intimação do Congresso. O Congresso não ouviu todas as testemunhas que queria, não só porque a administração não permitiu que algumas delas fossem ouvidas, como alguns recusaram-se a depor, e também não foram fornecidos documentos que tinham sido exigidos pelo Congresso. Esse poder de intimação existe. Tempos houve nos idos 800 em que o Congresso chegava a deter por desrespeito
à sua intimação, prática que se foi perdendo, e hoje, fundamentalmente, o que é feito perante um desrespeito pelo Congresso nas suas funções de investigação em processo de impeachment, é de iniciar, através enfim, dos seus advogados, dos seus juristas, iniciar ações cíveis com vista a obter injunções pecuniárias diárias até à cessação do incumprimento. Comparando com o que acontece em Portugal, por exemplo, com as comissões parlamentares de inquérito, se houver uma recusa em depor, ou uma recusa em comparecer, ou em entregar documentos que a Comissão Parlamentar de Inquérito determinou que fossem entregues, esses factos podem constituir um crime de desobediência qualificada e, portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito comunica ao Ministério Público para o competente processo criminal. No caso, ainda e quanto à prova e ao que se segue, quanto à prova, parece-me que existe, de facto, dentro daquela ideia de puzzle, que é a prova por indícios e que é a que existe relativamente a situações deste tipo, ainda por cima com uma configuração internacional entre presidentes de Estados diversos, é um conjunto de elementos escritos, da primeira transcrição da conversa entre os dois presidentes, documentos recentemente libertados, por exemplo, a carta do Giuliani para as autoridades da Ucrânia, depois todos os depoimentos consistentes, coerentes e que referem que evidenciam uma vontade de ligar as duas coisas, de afastar quem se opusesse à estratégia, de substituir a diplomacia normal por uma diplomacia estritamente política e com o propósito de satisfazer a intenção pessoal do Presidente. E, portanto, este conjunto de prova parece forte e relativamente inquestionável. Segue-se agora, eventualmente a começar amanhã, não é? Amanhã de tarde, o julgamento do impeachment, em que os membros do Congresso funcionam, do Congresso do Senado funcionam como júri e que será presidido pelo Chief of Justice, presidente do Supremo, que sendo uma personagem, enfim, conservadora, enfim, tem tido algum peso no reequilíbrio no Supremo da jurisprudência do ponto de vista das duas fações políticas essenciais. E a questão é saber se vai ou não haver produção de prova, porque admite-se a hipótese, e com esta ideia que nem sequer há fundamento para impeachment, porque não há crime, que a defesa republicana vai estridentemente fazer valer, designadamente na comunicação social, criando algum circo à volta disso, esta ideia pode ainda ter um peso fundamental na maioria republicana do Congresso e, portanto, por isso simplesmente não haver produção de prova, o que seria também necessariamente objeto de julgamento pela opinião pública. Isto porque as sondagens, neste particular, têm revelado coisas distintas. Têm evoluído, por exemplo, no sentido de que, sim, o impeachment é um processo que faz sentido e que, neste caso, se exigia, portanto, a maioria dos americanos parece, a não ser que tenha havido alguma alteração de última hora, parece apoiar a existência do processo de impeachment. Depois, também querem que haja produção de prova no Supremo, designadamente que o Bolton seja ouvido.
Mas inverte-se a tendência, embora talvez por uma maioria um pouco menos escassa, relativamente ao resultado, não querendo um presidente condenado. Que tipo de impacto é que isto pode ter nas eleições? Não faço ideia, mas aquela ideia inicial do tiro no pé com o início do processo de impeachment parece esboroar-se, parece dissipar-se, ter-se dissipado ao longo do processo, na medida em que foi bastante forte o teor dos depoimentos, foram credíveis as testemunhas e a informação que vai sendo libertada e que seguramente ainda continuará a sair e eventualmente nova informação, porque o problema é abrir a caixa de Pandora e a partir daí não se sabe o que é que vai acontecer, pode produzir novos factos ou novos elementos que venham a ter um impacto considerável na opinião pública. O esforço do Presidente vai ser, sobretudo, no sentido de, com a sua defesa, conseguir manter a sua base de apoio, que é, no essencial, a sua principal pretensão. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Teresa Almeida. Isto de estar num painel rodeado de pessoas amigas leva-me a cometer algumas gafes. A primeira foi de não ter apresentado a doutora Teresa Almeida como sendo uma ilustre procuradora do Tribunal de Contas, com uma carreira, apesar do ar jovem, já muito longa no Ministério Público e profundamente relevante e importante. Bom, a segunda gafe foi também não ter começado por agradecer ao Sr. Professor Paz Ferreira o convite e a oportunidade de termos esta conferência. Enfim, todos nós colaboramos com o Professor Paz Ferreira, vamos sempre atrás da, permite uma expressão locomotiva, que é o Professor Paz Ferreira, que, através da promoção destes eventos, quer científicos, quer cívicos, permitem agitar as águas numa sociedade civil, por vezes amorfa, e que, de facto, com estas sessões, permitem conhecer e perceber melhor o que se vai passando nos Estados Unidos. Bom, mudando de chapéu de moderador para uma intervenção aqui sobre o tema, que me foi pedido para fazer, eu iria dividir esta minha intervenção em 3 tópicos. A primeira para falar um pouco sobre os Estados Unidos e a União Europeia, a segunda sobre a relevância que a lei pode ou não ter para Donald Trump e a terceira focando especificamente na situação de Donald Trump, quer ao nível do impeachment, quer de outros processos judiciais. Começando por esta diferença entre Estados Unidos e Europa, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de, por vezes, nós olharmos para os americanos como uma espécie de sucedâneos europeus, como uma espécie de irmãos europeus que nós temos ali naquele território, nos Estados Unidos. E não são. Quer dizer, em rigor, o caldo cultural dos americanos é profundamente diverso do caldo cultural dos europeus. A sociedade americana é uma sociedade muito mais individualista que a sociedade europeia. A política nos Estados Unidos é vista de uma forma muito diferente da política europeia. Há uma grande distância dos eleitores para os políticos quando falamos do Estado Federal. E, portanto, os eleitores olham para os políticos como alguém que quase que é endeusado. O próprio papel da religião nos Estados Unidos é totalmente diverso do europeu. Os presidentes americanos falam sempre em God e no Devil e tal. E se um presidente de Portugal começasse a falar em nome de Deus, obviamente que as pessoas achariam que ele estaria louco, o que não acontece nos Estados Unidos. O próprio conceito de família nos Estados Unidos é totalmente diverso do europeu. Para nós, família inclui os avós, os tios, os pais, os primos. Os americanos, a família são os pais e os filhos, nada mais. E, portanto, é uma sociedade profundamente individualista em que tudo gira em torno também do sucesso ou não sucesso. Em que o modelo social é um modelo, de facto, inexistente face ao europeu. Há tempos falava com um amigo meu que me dizia, de facto, a diferença entre os Estados Unidos e a Europa responde-se através da seguinte forma, da resposta à seguinte questão: onde é que eu preferia estar doente? Nos Estados Unidos ou na Europa? E onde é que eu preferia ser tratado? Obviamente que era na Europa. Ao falar sobre este caldo cultural, o que me leva, no fundo, é esta ideia de individualismo e do mundo dos negócios, em que, para os americanos, alguém bem-sucedido nos negócios é uma espécie de referência, como Donald Trump, independentemente das inexistentes capacidades intelectuais, emocionais, ou o que quer que seja. Bom, como é uma sociedade muito individualista, quem é bem-sucedido acaba por ter alguns aspectos que são bem vistos pela sociedade. Isto generalizando, obviamente que todos os Estados Unidos não são assim. Eu diria que até são mais a zona central dos Estados Unidos, as costas, quer ocidental, quer oriental, costa leste e oeste dos Estados Unidos, são diferentes nessa medida.
Dito isto, e o próprio conceito de liberdade, também o próprio conceito de liberdade nos Estados Unidos é diferente. Quer dizer, na Europa ninguém se sente menos livre porque não andamos com uma pistola no bolso. Não é? E nos Estados Unidos alguns sentem-se menos livres por isso mesmo. Dito isto, e sabendo este caldo de cultura que referi, o problema relativamente ao Presidente Trump e as questões que se coloca sendo um homem de negócios é da sua relação com a lei. A relação com a lei, para quem está no mundo dos negócios, é uma relação de superioridade, quase, eu diria. A lei pode ser manipulada, a lei pode ser alterada ao serviço do mundo dos negócios e não ao contrário. Aquilo que nós ensinamos na Faculdade de Direito, enfim, o princípio da subordinação do poder económico ao poder político democrático e que está inscrito na nossa Constituição, é algo que, de facto, a fronteira é muito duvidosa nos Estados Unidos se o que deve ser preponderante é o mundo dos negócios ou o mundo do direito. E para Donald Trump, vindo ele do mundo dos negócios, de facto isso fica mais à vista, em que de facto o direito deve estar ao serviço de Donald Trump e não ao contrário. Quer seja no plano do direito internacional, e agora entraria na segunda parte do que eu pretendia expor, quer seja no plano do direito internacional, quer seja no plano do direito nacional, em que Donald Trump, e mesmo os Estados Unidos da América, até quase historicamente, se sentem acima da lei. No plano do direito internacional, vejamos ainda acontecimentos recentes, quer dizer, o caso do Irão, do comandante que foi assassinado no Iraque. À luz do direito internacional, o que é que legitimou aquele assassinato? Uma medida de prevenção, de legítima defesa? Está bem, mas onde é que estão as provas? Qual foi a legítima defesa que estava em causa? Donald Trump não explicou e já foi várias vezes questionado. Falou assim tenuamente de umas embaixadas, mas não explicou o que é que motivou aquilo. Se fosse outro país qualquer que cometesse o mesmo tipo de intervenção, iria dizer assassinato, enfim, como quiserem chamar, obviamente que seria chamada à pedra no plano internacional. Aqui não. Por exemplo, no plano da NATO, na própria NATO, Donald Trump também já se colocou acima da lei e do cumprimento das obrigações que decorrem no plano da NATO. Ou até ao nível da guerra comercial com a China. Eu recordo que Donald Trump, em 2018, estabeleceu taxas para a importação de aço e alumínio da China. E o problema é saber o que é que legitimou a aplicação dessas taxas. Porque é que Donald Trump aplicou taxas de 25% à importação de aço e 10% de alumínio para a China? Ele invocou motivos de segurança nacional, com base numa lei nos Estados Unidos de 1962. E porquê? Usando aqui algumas chicas pertice, não é? Porque, de facto, os acordos da OMC, da Organização Mundial de Comércio, a única exceção que prevê e que permite não aplicar os acordos são as exceções decorrentes de motivos de segurança nacional. E agora, enfim, foi constituído um painel na OMC, vamos ver se havia ou não havia motivos de segurança nacional, obviamente que não havia, mas em bom português, como diz o provérbio, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, e portanto ele é capaz de negociar outro acordo, ainda que se saiba que aqueles motivos não estavam verificados especificamente naquele caso, não havia motivos de segurança nacional, mas foi novamente Donald Trump a manipular a lei, a tentar utilizar a lei, neste caso a lei internacional, a seu favor. E ainda que haja aqui um argumento que pode jogar eventualmente a favor dos Estados Unidos, porque há uma questão semelhante que está a ser dirimida, que opõe a Ucrânia à Rússia, em que a Rússia impediu que a mercadoria da Ucrânia atravessasse o seu território, devido ao conflito que existe entre os russos e os ucranianos, invocando para tal motivos de segurança nacional. Portanto, agora a questão que se discute no plano da Organização Mundial de Comércio é saber o que são motivos de segurança nacional, quem é que os pode invocar, sabendo que para os Estados Unidos da América o que eles têm dito é que o conceito de segurança nacional é entendido pelo próprio país que invoca. E, portanto, se os Estados Unidos dizem que é segurança nacional, é porque é segurança nacional. No contexto da OMC, outros defendem que não, que de facto é um conceito que tem que ser analisado e apurado no plano do direito internacional. Mas há esse caso precedente da Ucrânia com a Rússia e há outros casos também que motivos de segurança nacional foram invocados, que envolvem, aqui tenho aqui tomado nota, o Qatar contra o Bahrein, ou os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, e num caso curioso também entre a Coreia do Sul e o Japão. Mas no final do dia, reparem, trata-se de os Estados Unidos, Donald Trump, se porem acima da lei internacional. Mas também a nível nacional, e isso acontece. Estamos aqui a falar do caso do impeachment, e eu creio que o caso do impeachment, infelizmente, no final do dia vai ser um caso resolvido em termos políticos, e, portanto, vamos ver no Senado se haverá republicanos que mudam de posição. Tenho as minhas dúvidas e, portanto, provavelmente o caso do impeachment não terá um resultado final de destituir o Presidente, mas há outros casos que eu gostaria de recordar que estão a ocorrer neste momento nos Estados Unidos contra o Sr. Trump,
que, a meu ver, podem ser tão ou mais relevantes do que o caso do impeachment. Eu estou-me a referir, em particular, aos casos de investigação ao pagamento de impostos por parte de Donald Trump, que estão a correr desde 2018. Há um caso que envolve a Procuradoria Distrital de Nova Iorque e que envolve a empresa de contabilidade de Donald Trump lá, a Mazars LLP, e que se procura saber, em síntese, aquela questão do pagamento ficou muito conhecida, de uma senhora stripper, a quem o advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, pagou para manter o silêncio dela, em violação das leis sobre financiamento de campanhas. Esse caso veio dar origem a um pedido de levantamento de sigilo relativamente à questão dos impostos e, como sabem, já na campanha eleitoral de 2016, a questão dos impostos era muito sensível para o Donald Trump, porque nunca revelou, ao contrário de todos os candidatos anteriores, nunca revelou com transparência as suas declarações de impostos, o que, enfim, quebrou aqui uma regra de outros candidatos e, enfim, a população norte-americana, creio eu, gostaria de saber qual é a realidade fiscal do Sr. Donald Trump. Ora, pois bem, este processo que está a correr teve alguns desenvolvimentos. Os advogados do Sr. Donald Trump invocaram que não podia ser acusado o Presidente, que o Presidente só pode ser objeto de investigação criminal ao abrigo de um processo de impeachment, como a doutora Teresa Almeida muito bem acabou de descrever, e que, portanto, não pode haver aqui um processo de investigação criminal baseado em meras orientações que existem sobre isso. Em sentido oposto, agora recentemente, no final de 2019, veio um juiz federal, Víctor Marrero, acusar a defesa de Trump de ter feito pedidos absurdos sobre a imunidade que pode ser dada a um presidente e dizendo que o texto da Constituição, este juiz federal, não acolhe a imunidade de um presidente de forma abrangente como aquela que tinha sido exposta pela equipa jurídica de Donald Trump. Houve depois um recurso desta decisão, foi dito ainda que, depois desse recurso, que a empresa de contabilidade não teria que entregar os documentos sobre a situação tributária e fiscal do Presidente Trump e, portanto, a questão vai chegar ao Supremo Tribunal Federal norte-americano, agora, provavelmente neste semestre, para ser decidida se a divulgação dos documentos pode ou não ser feita. Dir-me-ão, bom, isto é uma questão menor, mas eu diria que não, porque há dois sinais que podem ser dados. Em primeiro, qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal norte-americano, neste caso, que não é, digamos, um caso político, onde não estão em causa os factos políticos, se é que podemos chamar factos políticos à situação que envolve Joe Biden e o filho e a situação na Ucrânia. Trata-se de uma situação de apreciar se os documentos devem ou não ser revelados. E pode acontecer que o Supremo Tribunal Federal norte-americano não tenha uma decisão, eu chamaria política, no sentido da divisão entre os juízes mais conservadores e menos conservadores, mas uma decisão mais técnica, como já aconteceu no passado, favorável à exibição dos documentos. Segunda questão que virá a seguir, olhando para esses documentos, digo eu que, eventualmente, o Sr. Trump não sairá muito bem visto quando vier a ser evidenciada a situação fiscal, o planeamento fiscal que fez, enfim. Se isso acontecer, eu admito que isto possa ter consequências em termos de eleitorado. Não é? Quando vier a ser revelado que a situação fiscal no passado do Sr. Trump levava a que ele invocasse prejuízos e pagasse zero de impostos, pagava menos de impostos do que um cidadão médio ou um cidadão, enfim, com rendimentos baixos nos Estados Unidos. E isto pode, mais até do que o processo de impeachment, poder fazer virar o eleitorado. É uma especulação que eu faço. Relativamente ao processo de impeachment, de facto, há aqui um conceito, enfim, não quero estar a repetir o que a doutora Teresa Almeida disse, que consta da Constituição, a ideia de high crimes and misdemeanors, é um conceito um pouco abstrato, saber se o Presidente Trump pode ou não ser acusado para estas matérias, eu creio que sim. Vamos ver o que é que vai acontecer no Senado, não estou muito otimista, mas no final do dia, respondendo à pergunta de saber se Donald Trump está acima da lei, eu diria que ele próprio se tenta pôr acima da lei. Donald Trump está acima da lei, ainda que possa estar abaixo do Twitter, não é? Portanto, ele depende mais do Twitter do que da lei. São tempos estranhos que estamos a viver, vamos ver agora quais vão ser estas decisões relativamente à matéria de impostos pelo Supremo Tribunal Federal norte-americano. Estamos todos muito atentos ao processo de impeachment, mas eu creio que também devemos estar atentos a esta decisão de impostos.
para saber se no final a lei vai prevalecer ou não neste país, porque se não prevalecer, enfim, o nome do país não será, e o regime não será aqui uma democracia, será algo um pouco mais estranho, uma oligocracia, uma ditadura. O direito tem por vezes caminhos ínvios, enfim, mas pode acontecer que estes processos judiciais em curso permitam ampliar a percepção dos eleitores norte-americanos sobre o que está em jogo. A questão é saber se os eleitores norte-americanos ainda irão a tempo, e eu espero bem que sim. Muito obrigado, então, pela vossa atenção. Mudando de chapéu, agora passando a moderador outra vez, eu tenho muito gosto em apresentar um outro amigo meu, o professor Tiago Fernandes. O professor Tiago Fernandes, a nível académico e científico, se permite, é uma espécie de jogador de futebol. Porquê? Porque ele é um ilustre professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e está num processo de transição para passar a ser professor do ISCTE, tendo uma obra muito relevante e completa, nomeadamente nas áreas da teoria da democracia, e, portanto, teremos todo o gosto em ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira o convite para esta iniciativa extremamente interessante e necessária e útil, e também felicitá-lo pela liderança que tem imprimido ao IDEF e às atividades todas que o IDEF tem desenvolvido, que tem contribuído para enriquecer o debate público e como dizia o Nuno, meu amigo, a quem agradeço também as palavras e o convite para participar nesta iniciativa, e que tem tanto enriquecido o debate coletivo e a esfera pública portuguesa, de certa maneira. E também felicitar os meus colegas e dizer que é com modéstia que estou aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. Não é frequente, muitas vezes, esta interação, este debate, este diálogo entre ciência política e direito, mas tentarei dar o meu melhor e estar à altura dos pergaminhos desta universidade, que tanto tem também distinguido a Academia Portuguesa. Eu queria só, então, queria começar a intervenção dizendo como é que eu vou estruturar os meus comentários em 4 pontos. Em primeiro lugar, tentar perceber que fenómeno é este, o chamado fenómeno Trump, e porque ainda hoje é um fenómeno que gera perplexidade do ponto de vista da dinâmica política que imprimiu aos Estados Unidos, e também por causa de ter sido um fenómeno relativamente inesperado no debate coletivo, face ao debate coletivo. Toda a gente pensava que o Trump não iria ganhar as eleições, e o paradoxo é também, numa democracia talvez a democracia mais antiga do mundo, e com instituições supostamente tão sólidas e tão consolidadas, aparece uma figura que, na minha opinião, viola alguns dos princípios básicos daquilo que é um líder numa sociedade democrática liberal, e, portanto, o Trump tem características daquilo que se pode chamar um líder autocrático ou uma figura autocrática. Se consegue imprimir depois um desmoronamento, se quisermos, das instituições democráticas e criar outro tipo de regime político, é discutível. Isso foi possível noutras sociedades, não está ainda a ser possível nos Estados Unidos, não está a acontecer, mas claramente o Trump tem características Trump e todo o seu projeto político, a sua cultura política, de um líder autocrático, e do ponto de vista comparativo é também interessante, digamos, analisá-lo em comparação com outros líderes políticos similares noutros contextos políticos, tanto contemporâneos como históricos. O segundo aspecto é tentar situar os Estados Unidos e a sua evolução política no período de Trump e também nos anos antecedentes, no contexto internacional de consolidação, mas também de dinâmicas de recessão da democracia à escala global, e depois tentar perceber as causas que possam estar, no terceiro ponto, na origem do fenómeno Trump e daquilo que se pode chamar a erosão da democracia liberal norte-americana, e finalmente tentar refletir um pouco sobre o que é que se pode fazer e quais são, digamos, as possibilidades de reversão deste fenómeno, que, na minha opinião, é preocupante para a qualidade da democracia, tanto a nível americano como a nível internacional. Primeiro ponto, por que razão é que Trump, na minha opinião, e também na opinião dos diversos especialistas, sobretudo norte-americanos, que têm começado a produzir alguma bibliografia sobre isto, alguma investigação sobre isto, Trump viola algumas das características básicas daquilo que é um líder democrático, seja de qualquer
quadrante político. Em primeiro lugar, recorre àquilo que historicamente é uma das armas dos líderes autocráticos, que é a desqualificação do adversário, ou seja, a ideia de que os adversários, isso começou logo durante a campanha, a ideia de que os adversários não são moralmente dignos de competir pelo poder político face a ele, e que são, de certa maneira, inimigos que devem eventualmente até ser presos ou condenados em função das suas meras funções políticas ou posições morais ou pelo seu percurso pessoal. Ele utilizou isso com Hillary Clinton, por exemplo, e com outros líderes democráticos, dizendo que eles deviam ser presos e apelando a esses, digamos, a esses instintos, a essa postura no eleitorado, ou seja, dividindo, em termos básicos, se quisermos, dividindo a competição política entre inimigo e entre amigos e inimigos, entre nós e eles, e introduzindo uma polarização excessiva, radical, ultra-radical no debate político, que passa pela desqualificação permanente do adversário e não por, digamos, a considerar que os adversários serão rivais políticos, têm opiniões políticas diferentes, mas que têm a legitimidade para participar no jogo político. Isso é também uma das permanentes armas do Trump, que se estende também a todas as instituições políticas que de alguma maneira ele encontra no seu caminho e que cumprem a atividade normal de fiscalização do poder executivo em qualquer democracia liberal, sejam as instituições do poder judicial, tribunais, juízes, sejam as instituições dos mídia, Trump permanente, ou seja, os mídia liberais, menos liberais, etc., Trump permanentemente recorre aquilo que é a desqualificação do adversário, a desqualificação daqueles que ousam criticá-lo, ousam investigá-lo, ousam colocar um ponto de vista diferente do dele, permanentemente os desqualifica e os considera inimigos da pátria, de certa maneira. Portanto, isto é um tipo de pensamento claramente antidemocrático e que convive, ou que não convive bem com o pluralismo normal e saudável numa democracia norte-americana. Há numa democracia liberal, neste caso a norte-americana. Um segundo aspecto tem que ver com a incapacidade que Trump, ou a falta de vontade, tem mostrado em não condenar também atividades claramente antidemocráticas, como, por exemplo, ou acontecimentos que claramente têm uma raiz antidemocrática, como, por exemplo, atos de violência perpetrados por grupos de extrema-direita racista e xenófoba nos Estados Unidos. Ataques a sinagogas, ataques a manifestações por direitos civis ou por direitos sociais e económicos por grupos de extrema-direita armada, não foram condenados a tempo e com a frequência que deviam ter sido feitos pelo presidente norte-americano, e mais do que isso, ele fez equivaler esse tipo de violência a atividades que são atividades de pura manifestação cívica normal numa democracia avançada, como manifestações por grupos sindicais ou por movimento sindical ou por grupos de direitos étnicos, direitos humanos, etc, etc. Portanto, ele faz, de certa maneira, equivaler aquilo que é a violência racista frequente nos Estados Unidos e que tem vindo a crescer. Como? Pronto, talvez possamos... Não sei. Sim. Eu pedia-lhe só, eu respeito a sua opinião e com certeza podemos falar sobre ela. Pedia só, talvez possamos falar no fim, só para, se me permite, e com certeza tentarei responder às suas dúvidas. Um terceiro ponto, que na minha opinião também é característico de uma postura antidemocrática, é a permanente, e os meus colegas já falaram sobre isso, obstrução à justiça. Ou seja, tentar não, de certa maneira, manipular, de certa maneira, a justiça, por exemplo, através... Isto tem sido prática, o Trump acentua essa dinâmica, mas é uma dinâmica que vem de trás do Partido Republicano, de nomear juízes para o Supremo Tribunal e para outros órgãos que são
são claramente alinhados com a posição política do mais alto conservadorismo norte-americano e que sejam fiéis políticos digamos, do líder republicano no momento, neste caso o Donald Trump, e também a obstrução da justiça do ponto de vista do funcionamento normal da fiscalização do poder executivo. E depois há também toda a mentalidade Trump que vem, e este é também a história dos Estados Unidos está cheia de indivíduos que fazem uma campanha baseada numa ideologia, de certa maneira, aquilo que nos Estados Unidos é o nativismo, mas que, digamos, a defesa daquilo que é uma pureza rássica ou identitária de raiz europeia, anglo-saxónica, face às minorias étnicas e a religiões, digamos, não ocidentais, muitas vezes excluindo católicos e judeus, historicamente. Os Estados Unidos está cheio de figuras políticas, algumas das quais conquistaram o poder a nível local e a nível estadual, mas é a primeira vez que uma destas figuras ganha o poder a nível nacional. E, portanto, isto é também uma novidade histórica e Trump, nesse sentido, pode ser considerado aquilo que se chama um líder populista, xenófobo, autoritário e racista, na minha opinião, por todas estas características e por todo o discurso que imprime à sua ação política e os princípios que invoca de um ultranacionalismo xenófobo para justificar, digamos, os seus atos. Há também um aspecto que eu penso que é importante, que é a coligação de Trump. É uma coligação interessante do ponto de vista socioeconómico, ou seja, ele consegue mobilizar aquilo que reconstituir numa coligação autoritária aquilo que é tradicionalmente aquilo que se pode chamar uma coligação social-democrata, que é uma aliança entre setores das elites, mas sobretudo uma aliança que consolida muito a classe média juntamente com a classe operária. Historicamente, o projeto social-democrata, o projeto socialista nas sociedades europeias, é uma aliança entre a classe média e a classe operária, nomeadamente nos partidos sociais-democratas mais desenvolvidos, das democracias europeias mais desenvolvidas, na Escandinávia, na Alemanha, etc., onde a classe média, de certa maneira, partilha com a classe operária a defesa da democracia liberal e a expansão do Estado de Providência, se quisermos, mas no sentido de consolidar uma democracia participativa, inclusiva, cosmopolita, etc. Os projetos populistas contemporâneos conseguem reproduzir isso, mas com outros princípios, essa aliança social, mas com outros princípios, e isso, na minha opinião, tem também que ver com o fracasso do centro-esquerda e do centro-direita nas sociedades ocidentais, por razões organizacionais, têm perdido capacidade de mobilização dos cidadãos, dos eleitores e de se enraizarem na sociedade civil, e quem está a fazer isso de forma bastante bem-sucedida é a direita e, sobretudo, a extrema-direita. E, portanto, na minha opinião, desse ponto de vista, estamos também a entrar numa era relativamente nova. Finalmente, há também um aspecto que eu acho importante, e pedi ao Nuno para me alertar em termos de tempo, que é, isto começou nos anos 90 com o Newt Gingrich e com as mudanças que houve de radicalização do Partido Republicano a partir da década de 90, que é a utilização, que é sobretudo por parte do Partido Republicano, mas que tem feito também tem tido alguma influência no Partido Democrata, e aí talvez seja interessante olhar as questões do impeachment deste ponto de vista, que é utilizar a lei para combater os adversários políticos, mas utilizando sobretudo a letra da lei e não o espírito da lei. Ou seja, o impeachment que foi feito com o Bill Clinton é o primeiro grande, na minha opinião, e não é a minha opinião também, é a opinião de alguns investigadores norte-americanos que trabalharam sobre isso, a utilização da letra da lei contra o espírito da lei para, de certa maneira, eliminar um adversário político. E até que ponto, de certa maneira, esta polarização que foi introduzida pelos republicanos na década de 90 criou uma nova cultura política. O Partido Republicano desviou-se imenso para a direita, muito mais do que o Partido Democrata se desviou para a esquerda, mas de qualquer maneira há uma tendência para uma polarização dos dois principais partidos, mas isso cria também uma apetência para utilizar estes mecanismos legais para deitar abaixo os adversários políticos, neste momento por parte do Partido Democrático, que são vistos muitas vezes como substitutos para uma estratégia
eleitoral, de mobilização do eleitorado e de enraizamento na sociedade civil, que, de certa maneira, é a dinâmica central de um regime democrático. Bem, é uma questão que eu deixei em consideração para os meus colegas, etc. Em segundo lugar, até que ponto os Estados Unidos se insere naquilo que se pode chamar uma tendência autocrática contemporânea? Pela primeira vez, nós vivemos num período da história, na minha opinião, extremamente interessante, que é o seguinte: nunca houve tantos regimes democráticos e pessoas a viver sob democracia liberal. E democracia liberal é aquele tipo de regime onde tem três características, se quisermos. Depois as democracias podem variar noutras propriedades, noutras dimensões, mas caracterizado por direitos cívicos e instituições que protegem todo um conjunto de liberdades, um conjunto também de instituições judiciais e parlamentares que controlam o poder executivo, e depois eleições livres, universais e justas e competitivas. Nós vemos um período da história onde nunca houve tantos regimes democráticos, desde a Revolução Portuguesa de 74, a chamada terceira vaga de democratização, mas pela primeira vez, desde há 2 anos, o número de regimes que está a diminuir na escala democrática, ou seja, onde estas características que eu há pouco referi estão mais erudidas, se quisermos, onde a sua erosão é maior, por ano é maior do que o número de regimes que faz uma progressão no sentido democrático, ou seja, daquelas características que eu há pouco referi. Pela primeira vez isso aconteceu nos últimos 2, 3 anos, e isso é particularmente significativo porque alguns desses regimes são democracias ou autocracias que têm populações enormes e que são países importantes à escala mundial. São os Estados Unidos, mas são também a Índia e o Brasil, a Indonésia, agora, recentemente, mas também países como a Turquia, a Venezuela, a Rússia e a China, que já eram regimes claramente não democráticos, mas que consolidaram ainda mais as suas características autocráticas. E, portanto, há um debate sobre isto, para o qual eu não tenho resposta, evidentemente, estaremos a começar a ver uma reversão da democracia à escala global, e há indícios que estamos numa nova fase, desta vez de criação de uma vaga não democrática à escala global, que pode eventualmente ser revertida ou não. Terceiro ponto, e talvez terminasse... O que é que pode originar isto? Bem, o que é que pode ter originado esta dinâmica e também, em particular, esta evolução da sociedade norte-americana? Bem, os Estados Unidos, e isto também é um fenómeno global, são a democracia liberal mais desigual do mundo e, portanto, a desigualdade, os níveis de distribuição da riqueza, do rendimento, da educação, da saúde, etc. Os Estados Unidos, neste momento, têm indicações, por exemplo, a nível de mortalidade infantil, a nível de consumo de drogas, dos piores das democracias industrializadas e muitas vezes muito piores de democracias muito mais recentes e com um passado de pobreza elevado, como até Portugal ou o Chile, etc. Portanto, são duas das sociedades mais desigualitárias no mundo. Essa desigualdade, no caso norte-americano, tem repercussões territoriais muito interessantes, ou seja, há uma concentração excessiva de tudo o que é bom e positivo nas costas, e no interior há uma desertificação, há uma epidemia de consumo de droga, ou seja, nos estados do centro e do Midwest, onde Trump vai buscar, de certa maneira, o apoio àquelas pessoas e aos eleitores esquecidos pela tal sociedade de sucesso que o Nuno há pouco falava, e marginalizados por essa sociedade de sucesso. Há também a globalização e os processos de desindustrialização, os processos de alta mudança tecnológica que fazem com que setores da economia e, sobretudo, da sociedade mais febril sejam, de certa maneira, se tornem desatualizados de um dia para o outro, e um fraco estado de providência que não consegue enquadrar uma boa parte dessa população no sentido de lhes dar uma vida digna e se sentirem membros da sociedade, de certa maneira. E, portanto, a desigualdade, na minha opinião, embora não explique tudo, tem que ver, em parte, com a ascensão do fenómeno Trump. Em segundo lugar,
a crise dos partidos, sobretudo dos partidos do centro-direita. O Partido Democrata, mas também o Partido Republicano, é um partido que, do ponto de vista organizacional, isto é algo que acontece nas democracias ocidentais como um todo, mas nos Estados Unidos, com o recorrente uso das primárias, tem levado a uma erosão das próprias bases organizacionais dos partidos, que torna os partidos muito mais vulneráveis a aventureiros vindos de fora que, com recursos e com dinheiro, conquistam o poder, digamos, numa situação de crise social. E, portanto, partidos fracos que não cumprem aquela função de serem uma espécie de gatekeepers, de terem uma espécie de porta de entrada relativamente capaz de fechar a porta a indivíduos que venham de fora e conquistem o poder, como foi o caso de Trump, partidos que se tornaram partidos de certa maneira muito mais ligados aos negócios, dependentes muito menos do eleitorado, mas de financiadores privados. Esta tendência verifica-se muito mais nos Estados Unidos do que noutras democracias ocidentais, mas também é visível nas democracias ocidentais, ou seja, europeias. Os partidos tornam-se de certa maneira apenas máquinas de competição eleitoral e perdem a sua relação orgânica com o eleitorado e cotidiana que tinham. Isso torna-os, de certa maneira, mais fracos e, simultaneamente, mais polarizados também, não é? Portanto, este fenómeno, que é visível tanto ao centro-direita como ao centro-esquerda, é um fenómeno, na minha opinião, também responsável pela ascensão de figuras populistas, como foi o caso, por exemplo, de Berlusconi em Itália, que se aproveitou de uma crise similar no sistema partidário italiano e conquistou o poder dessa maneira. Ok. E depois, finalmente, o declínio do movimento operário. Os Estados Unidos é a sociedade, a democracia onde o movimento operário foi mais, a sua decadência foi maior, os níveis de sindicalização são abaixo dos 10%. Historicamente, o movimento operário ligado à esquerda, ao centro-esquerda, mas também um forte movimento operário de raiz religiosa em determinadas sociedades europeias, como a alemã e na democracia cristã. Em Portugal, a ala sindical, por exemplo, de partidos de direita, como o PSD, etc. Historicamente, o movimento operário, tanto de raiz religiosa como de raiz socialista, social-democrata ou até comunista, está em crise um pouco por todo o lado e liberta, exatamente por isso, liberta uma parte daquilo que foi o seu tradicional grupo de referência para projetos de extrema-direita e baseados, de certa maneira, no ódio racial, na supremacia racial e na defesa xenófoba de privilégios do povo comum, de certa maneira, não é? E o declínio do movimento operário está também ligado a um crescente centrismo ideológico do centro-esquerda, se quisermos, nomeadamente da social-democracia e do socialismo democrático, um pouco pelas democracias ocidentais, e também, neste caso, do Partido Democrata. O Partido Democrata substituiu, sobretudo desde a luta dos direitos civis, que avançou muito pelos direitos humanos, se quisermos, nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, mas não se conseguiu reconstituir desde então como um partido de forte classe operária e tornou-se um partido de causas heterodoxas, como os direitos étnicos, raciais, de género, etc., etc. A coligação Obama tentou, de certa maneira, consolidar uma coligação, de certa maneira, progressista nos Estados Unidos, mas fracassou porque, basicamente, desde o período Clinton, mas também no período Obama, não conseguiu conectar a base, ligação com o mundo operário e com os trabalhadores, digamos, fabris, num certo sentido, que são um grupo em decadência e para os quais ninguém liga do ponto de vista político. E, na minha opinião, essa é a causa fundamental também da ascensão dos populismos um pouco por todo o mundo e, em particular, na democracia norte-americana, e as lições que podemos tirar daí talvez possamos como combater isso, de certa maneira, que na minha opinião é uma ameaça à democracia, tanto a nível nacional como internacional. Talvez possamos deixar para o período da discussão e atendendo aos comentários também do senhor de há pouco. Obrigado. Muito obrigado. Eu bem tinha explicado que o ISCTE foi contratar o professor Tiago Fernandes
como brilhante professor de Ciência Política e da Democracia. E agora, estando novamente rodeado de amigos, ia passar a palavra para um outro amigo meu, que é já uma certeza da Faculdade de Direito, um ilustre e brilhante professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direitos Humanos, o professor Rui Guerra da Fonseca, para nos falar. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento todos os presentes e dirijo uma palavra especial ao professor Paz Ferreira, agradecendo o convite para estar aqui hoje a falar deste tema, que é um tema importante porque, não só por causa do tema em si mesmo, como, enfim, para a relevância que todos os temas da política norte-americana têm hoje, quer dizer, que nos entram pela casa adentro todos os dias. Nós sabemos mais, porventura, hoje da política americana do que sabemos do que se passa em muitas partes do território português e, por conseguinte, ou da política nacional, e, por conseguinte, os temas norte-americanos são temas de todos nós, não apenas por causa do impacto que isso tem nas nossas vidas, mas por muitas outras razões também. Ora bem, falando um pouco a propósito do impeachment propriamente dito, eu acho que aqui um aspecto bastante interessante de introduzir, para voltarmos aqui a alguns aspectos que já foram de algum modo todos aflorados, mas eu queria voltar a eles. Porquê um impeachment ao Presidente Trump nesta fase? O que é que se ganha com isso? Sobretudo sabendo-se que, enfim, o impeachment tem muito poucas regras na Constituição norte-americana, mas aquela que é mais conhecida é justamente a da necessidade dos 2/3 no Senado para que, no final, possa existir uma condenação. Ora, se à partida parece que essa maioria não vai conseguir reunir-se, qual é que é o interesse de um processo de impeachment, na verdade, não apenas nesta fase, mas em todo o caso? Bom, eu diria que há essencialmente dois aspectos. O primeiro é um aspecto eminentemente político, no sentido mais imediato do termo, que é, a partir do momento em que o Partido Democrata reúne um conjunto de elementos, vamos tratá-los por elementos de prova, não é? Que aparentemente demonstram com um grau de razoabilidade forte que certos factos ocorreram, certos factos que são impeachable, não é? Então, nesse caso, há que avançar, porque se não avançarmos agora, quando chegarmos às eleições, aquilo que nos vai ser dito foi não tinham factos suficientes, não tinham avançado. Não é? Mas depois há um outro aspecto que eu acho que é mais interessante, que é digamos, o domínio da incerteza. E porquê o domínio da incerteza? Porque os processos de impeachment, enfim, como outros, não é? Mas os processos de impeachment, sabe-se como é que começam, mas realmente não se faz a mínima ideia de como é que podem terminar. E eu digo isto porque este é talvez o 18º impeachment na história dos Estados Unidos, porque, conforme já foi referido, o impeachment é uma figura de responsabilização político-criminal, já lá irei, para altos funcionários federais e, portanto, tanto apanha presidentes como apanha membros da administração presidencial, como apanha juízes. Até hoje já houve impeachment uns 13 ou 14 juízes, não estou certo. Não é? E aí o processo é ligeiramente diferente, porque ou melhor, o procedimento é idêntico, mas há aspectos que são absolutamente insuportáveis quando ocorrem na figura de um juiz e que não são insuportáveis quando ocorrem na figura, por exemplo, de um presidente. O caso do perjúrio, que afetou o Bill Clinton, não é? Seria impensável que um juiz federal norte-americano fosse acusado de perjúrio e conseguisse sobreviver a um processo de impeachment. Jamais o Senado se recusaria a votar, não é? No sentido do impeachment. Por se tratar de um juiz e por isso ter que ver especificamente com a função. Não ocorre o mesmo tratando-se de um presidente. Por exemplo, no caso do Bill Clinton, como se recordam, o Bill Clinton, no final, acabou por não ser condenado, mas porquê? Porque a maioria do Senado estava convencida de que ele não tinha praticado os factos de que estava acusado? Não propriamente. Aliás,
uma boa parte dos senadores afirmava que estava plenamente convencida que os factos tinham sucedido e tinham sucedido assim, mas que não consideravam conveniente condená-lo por impeachment. Isto é, muito embora os factos e a natureza essencial do processo de impeachment seja criminal, no fundo é uma decisão política que vai resolver a questão do impeachment. E isto funciona assim desde o início da Constituição norte-americana, sempre foi. Portanto, é um misto, de facto, interessante e difícil de decifrar à partida entre critérios legais criminais, digamos, e critérios políticos. E esta é uma das razões que leva a dizer que, de facto, não sabemos como é que termina um processo de impeachment. O caso do Donald Trump tem bastantes semelhanças, não, está longe de ser idêntico, mas tem bastantes semelhanças com o processo do Nixon. Que semelhanças? Bom, semelhanças substantivas e depois semelhanças, digamos, processuais ou de dinâmica. Também no caso de Donald Trump, uma das coisas que se discute é a utilização de meios do Estado e de agências do Estado para fins próprios. Não é? Portanto, toda a questão que a Ucrânia gira em torno disso, portanto, uma vantagem eleitoral para o próprio, utilizando meios do Estado, e depois a questão da obstruction of justice, que tem que ver com não entregar ao Congresso documentos que foram solicitados, e a solicitação do Congresso é uma solicitação hard, o subpoena, não é? É uma verdadeira determinação. Mas um aspecto interessante aqui é esta semelhança, não é? Em termos substantivos, portanto, a utilização em proveito próprio de meios, próprio no sentido político, não é? De meios públicos, há aí essa semelhança curiosa, mas depois também há outra semelhança interessante, que tem que ver com a dinâmica do próprio processo de impeachment. Inicialmente, na situação do presidente Nixon, o impeachment foi uma coisa muito desvalorizada pelo próprio e pela esmagadora maioria do seu staff. Portanto, o processo de impeachment começou, e quando começou, à partida se dizia algo de parecido com o que se diz hoje a propósito do impeachment do presidente Trump, que é: isto não vai dar em nada porque não vai haver uma maioria suficiente. E não vai haver uma maioria suficiente, desde logo, porque à partida parecia que essas condições, do ponto de vista institucional, de facto não se verificavam, mas também por uma outra razão, é que a opinião pública norte-americana inicialmente não estava, como se costuma dizer, nem aí. Não é? E não estava propriamente a olhar para o processo de impeachment porque, enfim, várias razões, quer dizer, o presidente Nixon tinha, em inícios de 73, também me lembro, tinha assinado os Acordos de Paris, portanto, para acabar com a intervenção direta dos Estados Unidos no Vietnã. Isso foi uma coisa bastante popular. E, portanto, o presidente Nixon gozava, na opinião pública, de alguma aceitação, digamos, considerável. Não me lembro exatamente das estatísticas, mas era alta. Não é? Nessa fase era alta. E quando começou o processo de impeachment, quando realmente os poderes norte-americanos começaram a olhar para o que é que tinha acontecido no Watergate, como é que se diz? A aceitação do presidente era alta. Quando é que as coisas começaram verdadeiramente a mudar? As coisas começaram verdadeiramente a mudar quando o procedimento de impeachment começou a ser televisionado. E isso levou para casa de todas as famílias norte-americanas uma realidade que, à partida, elas não estavam à espera. Não é? E isso contribuiu para uma mudança bastante acelerada na opinião pública norte-americana, e ao contribuir para uma mudança acelerada na opinião pública norte-americana, transformou uma questão que era muito partidária numa questão muito bipartisan, isto é, em que nos dois partidos começaram a haver sensibilidades comuns. Bom, depois o processo acabou por não se concretizar, porque, como todos sabemos, o presidente Nixon demitiu-se, não é? No entanto, existe
existe esta semelhança em termos substantivos e existe esta semelhança também em termos de dinâmica, porque o que vai acontecer a partir desta semana é que vai estar tudo na televisão. E isso tem a virtualidade de mudar tudo. Lá está, a virtualidade. Não sabemos o que vai acontecer, mas pode realmente mudar muita coisa. Não é à partida antecipável que isso aconteça, mas pode suceder. Há aspectos de contexto que são, apesar de tudo, bastante específicos na situação do impeachment ao Presidente Trump. Desde logo, há um contexto de relação com poderes políticos estrangeiros, com a Ucrânia em particular, diretamente e indiretamente com o adversário de sempre, que é a Rússia, que, enfim, não sabemos exatamente que peso é que pode ter. Mas isto é substancialmente diferente do que aconteceu em todos os outros processos de impeachment anteriores. Bem, em todos os outros processos de impeachment, vamos lá ver, porque impeachment e impeachment só tivemos verdadeiramente, quer dizer, este agora, tivemos o caso do Bill Clinton, que realmente foi votado, não é? Mas antes disso, basicamente o que tivemos, enfim, tivemos o Presidente Johnson ainda no século XIX, mas basicamente o que tivemos foram tentativas de impeachment. Portanto, não há assim muitos casos para comparar com este. Agora, como é que se diz, esta questão internacional é de facto substantivamente nova, não tinha aparecido ainda noutros contextos de impeachment. Depois, há outros aspectos mais ligados ao processo que são também relevantes e vamos ver exatamente no que é que podem vir a desaguar. Uma das críticas que se pode fazer, por exemplo, e já vi algo deste tipo, muito embora não exatamente nestes termos, uma das críticas que se pode fazer é a acusação, portanto, os articles of impeachment são muito vagos. São muito vagos no sentido em que fazem uma descrição muito superficial daquilo que terá acontecido na relação entre o Presidente Trump e a Ucrânia, e depois também no que toca à obstrução à justiça, é uma acusação muito vaga. Bom, não é a primeira vez que acontece. Nos processos de impeachment, muitas vezes as acusações são deixadas vagas, propositadamente, para depois os managers, portanto, quem transporta a acusação da Câmara dos Representantes para o Senado, poder julgar com, digamos, a moldura factual em termos de prova. Mas isto pode fazer, isto à partida parece ser um instrumento interessante, isto é, de alguma maleabilidade para adaptabilidade, mas pode resultar exatamente ao contrário. Pode resultar exatamente ao contrário, porque já noutras situações, articles of impeachment demasiado vagos foram considerados, justamente por essa vagueza, como violadores do princípio da separação de poderes. Porquê? Porque, na verdade, o que significa isso, então, é que o poder de acusar verdadeiramente não está na Câmara dos Representantes, está nos managers que ela escolhe para levar a acusação até ao Senado. Portanto, há aqui uma série de aspectos técnicos que vão ser certamente discutidos ao longo do processo de impeachment, agora nesta fase subsequente, e que, dependendo do modo como a dinâmica se instalar, podem suplantar a questão política ou não suplantar a questão política. Agora, questões técnicas suplantarem a questão política ou a questão política suplantar questões técnicas não é nada que viole a Constituição ou que esteja à margem daquilo que a Constituição norte-americana pretende. Porque, conforme eu dizia há pouco, o processo de impeachment, conforme está na Constituição norte-americana, não é um processo de responsabilização criminal simples. E não é um processo de responsabilização criminal simples
podemos ver isto em duas vias. Uma foi uma de que eu falei há pouco, que é a possibilidade de os factos estarem suficientemente demonstrados e ainda assim o Senado entender que não é conveniente politicamente haver um impeachment ou haver uma condenação. E então, pura e simplesmente não há condenação e, portanto, não há consequência jurídica do impeachment. Mas pode acontecer uma outra coisa, pode acontecer exatamente o inverso. Pode acontecer que os factos sejam muito rarefeitos, dito de outra forma. Pode acontecer que aqueles factos com aquela prova apresentados num tribunal fossem suficientes para suscitar aquilo que nós conhecemos como uma reasonable doubt e, portanto, levar à absolvição, mas ainda assim o Senado condenar. É perfeitamente possível e não tem controle, porque não há recurso da decisão do Senado para os tribunais. Este mix entre aspectos políticos e aspectos jurídicos está na essência do próprio impeachment, tanto que, de facto, as regras que estão na Constituição norte-americana sobre o impeachment são muito parcas, não é? Portanto, dos motivos das causas de impeachment, a única que está verdadeiramente explicada conceptualmente, digamos, na Constituição é a traição. Tudo o resto não está, não é? Os high crimes and misdemeanors, isso não está explicado na Constituição. A Constituição fala nisso, assim como a corrupção, não é? Mas não diz o que é. A traição diz o que é. E, portanto, nós podemos, de facto, ter aqui, dependendo do modo como as coisas vão passar-se no Senado, um caminho essencialmente politizado ou um caminho essencialmente tecnicizado do ponto de vista jurídico, sendo que, no final, o resultado é, enfim, deste ponto de vista, o resultado pode ser imprevisível. Não é? O mais certo, de facto, com o que sabemos hoje, e se as coisas se mantiverem, é que não haja alteração da maioria que se prefigura no Senado, mas é possível que isso afinal suceda. E é possível que suceda por causa da natureza do impeachment, tratando-se de um presidente, atenção, porque noutras situações é diferente, de facto. É possível que as coisas mudem e, se mudarem, depois há um outro aspecto que é bastante interessante também e eu, enfim, com isto termino. Nos processos de impeachment é possível que o Senado decida duas coisas, sendo que uma delas tem que decidir e a outra não tem que decidir. A que tem que decidir é se há destituição no caso do Presidente ou não. Portanto, essa votação é a votação essencial e o que está pedido na acusação, nos Articles of Impeachment, é, em primeiro lugar, a destituição do Presidente, tendo por consequência automática que ele deixa de poder exercer o seu cargo, portanto, out of office, e acabou-se. Mas este impeachment pede uma outra coisa e é apenas a segunda vez que isto é pedido na história norte-americana, na história do impeachment norte-americano, que é o disqualifying do acusado. A primeira vez que foi pedido, se a memória me não falha, foi com o Bill Clinton. E o que é que isto significa? Significa que se houver uma disqualification do Presidente, não só ele perde o seu mandato, como deixa de poder exercer qualquer outro cargo público até ao fim da vida dele. O que acontece é que, do ponto de vista jurídico, relativamente à primeira questão da perda do mandato, o Senado tem que deliberar, relativamente à segunda, não necessariamente. Ou pelo menos há uma discricionariedade muito grande no que respeita à deliberação sobre a segunda questão. E isto é interessante porque vai ter que ser objeto de discussão, se faz sentido apenas demitir o Presidente ou se faz sentido demiti-lo e desqualificá-lo. De algum modo isto pode até ligar-se com a intervenção do Tiago de há pouco, que é uma estratégia política de desqualificação do adversário, pode porventura ter aqui uma estratégia político-constitucional de desqualificação de um Presidente que deveria
segundo o impeachment, de perder o mandato. Mas, como digo, este é um impeachment um pouco diferente dos antecedentes. Muito embora, substantivamente, haja algumas semelhanças com o impeachment do Presidente Nixon, e do ponto de vista procedimental haja algumas semelhanças com outros impeachments, designadamente com o do Bill Clinton, acho que este é, de facto, bastante novo. Vamos assistir, designadamente à próxima semana, não é? Vamos assistir com bastante curiosidade, a ver o que é que realmente acontece e o que é que passa na televisão, porque isso vai ser, do meu ponto de vista, absolutamente determinante. Muito obrigado. Era só acrescentar muito rapidamente 2 ou 3 pontos. Por um lado, o Senado vai ter que decidir, não tem outra hipótese, e vai ter que decidir numa situação em que é o sistema, o equilíbrio dos check and balances, o equilíbrio tão querido pelos americanos do seu sistema, que está em causa. No modelo que nós já vimos, até eventualmente em melhor, em algumas séries, tipo House of Cards e Homeland, agora com a introdução do papel do NSA, a esconder informação, etc. Portanto, este modelo, o facto de informação ir sair todos os dias, nova informação, porque todos nós hoje sabemos que, por mais que alguém pretenda esconder a informação, ela vai sair mais tarde ou mais cedo. E, portanto, a informação vai pingar de onde quer que seja, embora me pareça que pouco do lado republicano, porque não tem muito para si, pelo contrário. O que me parece que a estratégia republicana será dizer até a exaustão que o crime, não há crime, portanto não há suscetibilidade de impeachment, até se tornar numa verdade, como acontece com a propaganda populista em geral. Por parte da estratégia da acusação, parece-me que é muito importante, há quem entenda que é melhor que o Senado não ouça ninguém, porque seria o próprio julgamento do Senado, não é? Portanto, o julgamento político do Senado. Mas ouvir testemunhas com o peso do Bolton e mais algumas nesta fase era capaz de dar um novo impulso, porque eu tenho alguma desconfiança relativamente ao peso que tem a transmissão televisiva nos Estados Unidos. Não sei qual é, quem é que ouve, quem é que vê a televisão, as grandes cadeias nacionais e internacionais, quer dizer, eu vejo a CNN, não sei se os americanos veem a CNN, portanto, mas há sempre um impacto, e há um impacto que pode ser ir calar finalmente nos interesses, nos valores estruturantes do sistema e que de algum modo onde ainda pesar no espírito americano. Muito obrigado, Dra. Teresa Almeida. Sendo este um evento democrático, enfim, daria mais 4 ou 5 minutos só para 2 ou 3 questões, se alguém quiser colocar ao painel. Olha, eu sou um apoiante fervoroso do Trump e discordo, para já, do painel, tanto da manhã como de agora, porque acho que é unicelular e só se ouvem vozes contra o Trump. E eu falei com a pessoa que promoveu este encontro e diz que teve dificuldade em arranjar alguém que viesse defender o Trump. Em defesa do Trump, nós temos que dizer o seguinte, contrariamente àquilo que disse há bocado acerca do racismo, o que aconteceu nessa cidade foi que houve uma manifestação de direita e houve uma contra-manifestação de extrema-esquerda, extrema-direita e extrema-esquerda. E o Trump condenou os dois lados na televisão, portanto, condenou vivamente os dois lados, portanto, eu não vejo porque é que é racismo, não é?
De todas as maneiras, o Trump tem um genro que é judeu, disse que ele não condenou os ataques às sinagogas, sempre condenou todo o tipo de ataques. O genro do Trump é judeu. Trump é o maior amigo de Israel, portanto, eu não percebo esta ideia de que o Trump é antissemita. Não percebo. Em relação aos Estados americanos das costas, nomeadamente da costa oeste, Califórnia, é precisamente os estados onde essa desigualdade é mais premente. Se alguém conseguir ir pesquisar o que é que está a acontecer em Los Angeles e em São Francisco, vejam pessoas toxicodependentes a viver na rua, com tendas, com vários metros, vários quilómetros, pessoas a viver na rua, a defecar na rua. Portanto, nos Estados democratas, que são governados por democratas há décadas, é onde as desigualdades são mais prementes. E onde há mais assassinatos, depois isto levar-nos-ia a falar da questão das armas também, é onde há mais assassinatos, mais pobreza e mais indigência. Havia outro aspecto que focou, que agora já não me lembro, mas depois podemos no final trocar ideias. Deixe-me só dizer o seguinte: Trump, na minha opinião, é um excelente presidente por 3 pontos. Primeiro, porque é um excelente presidente para os americanos a nível económico. Na parte da manhã, acho que foi o único painel que, mais ou menos com alguma acuidade, levantou aqui a ideia de que Trump, economicamente, é um sucesso, embora os epítetos não fossem tão fortes. Que a economia está boa, está mais ou menos, não, a economia está fabulosa. Depois, a nível internacional, em questão de segurança, nomeadamente a Coreia do Norte, pacificada. Vimos um ato histórico, o Presidente da Coreia do Sul passar o paralelo 38 e ir cumprimentar o Kim Jong-un. Em relação ao Irão, aliás, antes disso, em relação ao Estado Islâmico, praticamente é residual. Em relação ao Irão, e depois eu queria até fazer aqui uma à parte, o Irão, eu acho que foi... Isto é profundamente democrático, estamos a ouvi-lo, mas pedi só para concluir, porque senão fica a monopolizar a conversa. Ok, com certeza. Portanto, em relação ao Irão, eu acho que aquela atitude decisiva do Trump foi fantástica, e uma coisa que acontece, não sei se reparam, com o Trump, ele deixa sempre uma porta aberta para que o inimigo lave a face. Aconteceu com o Kim Jong-un e aconteceu agora com o Irão. O Irão respondeu, lançou vários mísseis na base no Iraque, que não atingiu ninguém, e o Trump disse, ok, pronto, vamos agora então acabar com isto, colocou o Irão no seu lugar, não é? E pronto, é isso. Eu acho que é um presidente fantástico, tendo em vista estes 3 pontos. Tem que ser no microfone. Mais alguém? Tá. Não percebi a sua... Professor, Eu vou repetir. Depois desta intervenção, se daqui por um ano voltarmos aqui, acho que deveria ser atribuído o prémio do melhor fã do Trump. É apenas se imitar o Facebook, portanto, desculpem lá. Muito obrigado pelas suas sugestões, pelos seus comentários. Bem, como calcula e também no seguimento daquilo que eu disse, eu discordo de si, mas queria, de certa maneira, entrar aqui num diálogo construtivo com as suas posições e levá-las a sério, porque devem ser levadas a sério. Não vou discutir todos os pontos que levantou, evidentemente, mas queria só dizer 2 coisas. A primeira tem que ver, para adicionar àquilo que eu há pouco dizia, que foi um conjunto de razões pelas quais eu considero o Trump uma figura política antidemocrática, no sentido de democracia liberal,
e queria adicionar outras duas. A primeira é, e de forma telegráfica, o rompimento que ele procura fazer com as normas do internacionalismo liberal e democrático que estruturaram, pelo menos, a relação entre as democracias ocidentais e os Estados Unidos, mas também o Japão e outras Coreias, etc., desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é um conjunto, se quisermos, de normas que está estabelecido em todo um conjunto de organizações internacionais que procuram regular, de certa maneira, o peso dos mais fortes em relação aos mais fracos, criando, de certa maneira, um conjunto de normas cívicas que procuram estabelecer algum liberalismo e alguma convergência no sentido de valores humanistas e de respeito pelos direitos humanos à escala internacional. Ele procura também, e isso é também uma novidade, mesmo presidentes que procuraram ter uma postura mais isolacionista, respeitavam estas instituições à escala internacional, foram importantes para garantir a paz. Evidentemente há quem discorde desta posição, porque dizem que a paz é garantida porque há agora armas nucleares à escala internacional, mas de qualquer maneira garantiram cooperação entre os Estados, garantiram que países mais fracos e mais pequenos e mais periféricos possam ter alguma voz e capacidade de influência, etc. E, portanto, algum equilíbrio naquilo que é a força pura na política internacional. Ele procura também, do meu ponto de vista, à escala internacional, romper com isso, e isso é negativo, e está a minar todo um conjunto de instituições que são fundamentais, como a União Europeia e a NATO, mas aqui temos posições divergentes, etc. O segundo ponto, mas já vou dizer onde é que, de certa maneira, talvez possamos ter alguma convergência, não digo de opiniões, evidentemente, mas de temas que são relevantes e que são importantes compreender. O segundo aspecto tem que ver com aquilo que o Trump e o Partido Republicano têm feito nas instituições que regulam o processo eleitoral norte-americano a nível dos Estados. Tem havido a mudança de distritos eleitorais de maneira a entrincheirar de forma quase permanente, ad eterno, o Partido Republicano a nível local, ou seja, o Partido Republicano a nível local e os responsáveis estaduais têm feito mudanças a nível da organização das instituições que regulam o processo eleitoral, nomeadamente o desenho dos distritos eleitorais, círculos eleitorais, por um lado, e de maneira aos votos republicanos serem, o eleitorado republicano estar subrepresentado àquelas áreas que seriam do Partido Democrata, e em segundo lugar, ativamente impedir que segmentos que possam votar, da população que votam no Partido Democrata, possam votar, nomeadamente criando imensas dificuldades às populações com menos recursos e sobretudo à população afro-americana. E portanto, isto é também, de certa maneira, o entrincheirar de um racismo institucional, se quisermos. E, portanto, por estas são outras duas razões adicionais, juntando àquelas que eu há pouco dizia, porque eu acho que ele é uma figura claramente antidemocrática, num sentido da democracia liberal tradicional, tal como eu há pouco defini. Pronto, e acho que isto seja, pronto, com certeza, pode haver outras definições. Agora, o que é que o fenómeno Trump, tal como o Orbán na Hungria, a Polónia, etc., representa uma visão também de uma democracia, ou seja, uma democracia num sentido exclusivamente maioritário e étnico, mas que procura proteger o povo comum, se quisermos. E esse sentido, que na minha opinião é perverso, da maneira como é feita, e por princípios que eu repudio, deve ser compreendida, a sua gênese deve ser compreendida. E há aqui dois elementos, para os quais eu não tenho resposta, que são importantes, e que são sobretudo importantes que as forças liberais, democratas, progressistas, socialistas, social-democratas, liberais de direita e até conservadores, mas que estão todos dentro do circuito democrático, se quisermos liberal, compreendam. A primeira é a relação entre nacionalismo e democracia, e nacionalismo e política. O nacionalismo não desapareceu e está a voltar, mas está a voltar de formas letais, na minha opinião, mas tem que ser de alguma maneira incorporado pelo liberalismo e pela democracia liberal. Os sentimentos de identificação e de pertença nacional são importantes.
E, portanto, isso é importante e as forças liberais têm que ter isso em consideração. E um dos aspectos que levam à ascensão do Trump é o facto de a minoria branca anglo-saxónica, que historicamente sempre foi maioritária nos Estados Unidos, está gradualmente a ficar minoritária naquilo que ela considera ser o seu próprio país, ou segmentos importantes desse grupo. E, portanto, é importante ter isso em consideração. E estudar isso e perceber por que razão é que muitas vezes um cosmopolitismo excessivo, pós-moderno, se quisermos, por parte das forças liberais historicamente, pode ter sido contraproducente para o enraizamento social dessas forças, com as quais eu me identifico, se quiser, e que são as forças democráticas, na minha opinião. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que é, há pouco eu falava da desigualdade, mas não é tanta desigualdade, é a desigualdade associada à humilhação. O eleitorado, na minha opinião, da extrema-direita sente-se excluído muitas vezes porque está humilhado e não se sente ouvido pelas elites políticas. Por razões várias, uma das razões tem que ver com a mudança tecnológica rápida que deixa segmentos importantes da população e que tinham um sentido de utilidade, que a sua vida era útil e da dignificação do seu trabalho, sentem-se completamente marginalizados, e esses sentimentos existem nas sociedades, que são, na minha opinião, mais uma vez, capitalizados de forma perversa por personagens como o Trump, mas são um fenómeno e uma sociológico real. E as forças democráticas, na minha opinião, têm que também ter isso em consideração e a olhar a isso e repensar a sua posição política, as suas políticas públicas, as suas estratégias eleitorais, as coligações sociais que procuram fazer. Mas, quando diz que o Trump é um bom presidente, eu não posso concordar consigo, mas compreendo o ponto de vista daqueles que acham que ele protege aqueles que são mais fracos, ou que procura proteger aqueles que são mais fracos. Se o vai conseguir fazer, também acho que não o vai conseguir fazer, mas ele dá, de uma forma perversa, dignidade àqueles que de facto perderam dignidade nos últimos anos, também pelo abandono das elites liberais em parte. Eu aí compreendo isso também. Muito obrigado. Bom, a maneira que concluímos então esta sessão por hoje e vamos seguir de imediato para o segundo painel da tarde para não haver mais atraso, apesar desta pequena debate que tivemos. Bom, muito obrigado pela vossa presença e até breve.